Maravilha! Essa fé que nos move. Acreditar que o nosso milagre vai chegar, e já chegou em nome de Jesus. Nós estamos aí na nossa última reflexão. Eu queria deixar aqui para vocês o desafio. Você que está em casa, não acompanhou todas as séries, tem aí todas as séries lá no nosso canal do YouTube, a honra. Olhe lá, isso só como uma espécie de incentivo. Mas, na verdade, eu queria te incentivar mesmo a você ler o livro, A Recompensa da Honra. É um livro muito interessante que, como nós temos dito aqui, infelizmente tem faltado no nosso tempo. Nosso tempo é um tempo em que as pessoas não têm honrado muito, ou então como deveria honrar as pessoas que estão acima delas, os seus superiores, as autoridades que são constituídas sobre a nossa vida. Nós falamos aqui sobre, por exemplo, as autoridades civis. Está difícil honrar as nossas autoridades civis, né? Tanta notícias ruins que nós temos visto por aí, e que, de certa forma, tem nos impedido de olhar para essas autoridades com um olhar de temor e de respeito. Mas a Bíblia nos orienta, e a Bíblia é o nosso manual, não é a Rede Globo, não é a opinião do Ibope, não é a última pesquisa não, nada disso, é a Bíblia. E a Bíblia fala assim, olha, honra. A Bíblia nos diz lá em Romanos 13, 7, portanto, dai a cada um o que deveis, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem temor, temor, e a quem honra, honra. Então, nós temos buscado aí, através as semanas desse mês, pensar sobre essa questão de honra, tão importante na Bíblia, que ela é acompanhada de promessas. Por exemplo, a honrar pai e mãe, a promessa da vida longa. Então, nós vimos aqui a busca de honrar as autoridades civis, as autoridades sociais, nós vimos aqui, as autoridades militares, vimos as autoridades domésticas. Pastor Guilherme falou aqui semana passada, eu estava lá em Fortaleza, viu, pastor Guilherme, assistindo o culto lá, cultuando com vocês pela televisão lá, eu vi lá, pude ouvir, pastor Guilherme falando sobre os maridos, sobre as esposas honrarem os maridos. E hoje nós vamos começar aqui a nossa reflexão sobre os maridos honrarem as esposas. Olha aí, quer ver? Abre aí a sua Bíblia, na primeira carta de Pedro, no capítulo 3, 1 Pedro 3, pensando o quê? A mulher honra o marido, mas o marido também precisa honrar a sua esposa. Paulo, aqui no capítulo 3, dessa primeira carta de Pedro, né, a primeira carta de Pedro, nesse capítulo 3, Pedro ele vai trazer aqui alguns exemplos da vida de casado. A minha Bíblia, por exemplo, ela tem assim, a vida exemplar cristã nos deveres dos casados. É como os casamentos devem viver. E aí ele começa aqui citando as mulheres, o pastor Guilherme falou semana passada, e nós vamos falar aqui rapidinho sobre os homens. O que os homens vão fazer? O versículo 7, especificamente, diz assim, marido, vós igualmente, olha aí, marido, vós igualmente, vivei a vida comum do lar com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher como a parte mais frágil, tratai-a com dignidade, porque sois justamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Olha que coisa interessante aqui, né, gente? Quantas coisas interessantes nesse versículo apenas 7 aqui, da nossa responsabilidade como homem em honrar a nossa esposa. É algo que, para hoje, do nosso tempo, com tanta violência doméstica, como é que dá o nome quando o homem mata a mulher? Feminicídio, feminicídio, e Maria da Penha aí, comendo solto aí, na moçada. Com tanta violência do nosso tempo, agora se você pudesse voltar ao tempo, e lá no primeiro século, meu irmão, aí que... Quando Pedro escreve isso aqui,
A mulher não era nem contada. Você sabe, você é aluno da escola bíblica dominical. Então, não existia nenhum tipo de honrar a mulher. Você está louco, Pedro? Pedro, você não deve... É essa a beleza do cristianismo, gente. A gente pode bater no peito e falar com todo vigor e com toda alegria, dando honras a Jesus Cristo, porque foi Ele que estabeleceu isso. Eu estava lá conversando com a mulher samaritana, os discípulos chegaram, mas ficaram preocupados, como é que Jesus está conversando com a mulher não tinha essa honra, e Jesus traz essa honra para a mulher, e Pedro, como discípulo de Jesus, reforça isso aqui para a igreja. Naquela época, que os irmãos sabem, mulher não era contada. Ou se fosse contar aqui no templo, ia contar os homens, aqui as mulheres não, honra nenhuma. Então o cristianismo, meus irmãos, ele chegou para mudar, Jesus chegou para mudar esse quadro. Você vai aí em outras religiões, vai lá para o Oriente Médio, a gente vê na mídia aí algumas mulheres, né, algumas feministas especificamente, esse movimento feminista aí no Brasil e no mundo, às vezes falando falando besteira, falando mal de Jesus Cristo. Vai lá para o Egito, vai lá para a turma lá do Maomé, lá para você ver o que é. O cristianismo honra as mulheres. Jesus trouxe essa orientação, e nós, é claro, temos muito que aprender ainda, muito. Pegar um texto desse aqui e debruçar com esse texto aqui, e quando você chegar em casa, está lá a Dona Maria lá, né, de repente ainda com aquele avental ainda, né, sei lá, vai chegar às 5 horas da tarde, 6 horas da tarde, ela está lá com um cabelo cheio de gordura. Brincadeira, não tem mais isso não, né? E você dá aquele abraço gostoso, né? Você, minha batatinha frita. Que maravilha, vai tomar um tapão na orelha, né? Honrar a esposa. Quanto tempo você não leva uma rosa para sua esposa? Me diz. Fala aí, cara de pau, você que está em casa aí, né, com pijama assistindo o culto. Fala aí. Quanto tempo você não leva uma rosa para sua esposa? Pedro fala aqui, olha, tende consideração por a vossa mulher, como a parte mais frágil. Aqui já traz a nossa primeira reflexão dessa noite. Honrar a esposa. Honrar a esposa. Às vezes a gente está aí numa sociedade, às vezes dita machista, às vezes até machista, alguns homens super machistas mesmo, e alguns recortes sociais que têm essa característica. E a gente consegue perceber isso em algumas pessoas, que o homem, ele quer ser louvado, quer ser honrado e tal. A Bíblia fala que a gente deve honrar sim o marido, mas as mulheres igualmente devem ser respeitadas. É uma só carne, gente, é uma só carne. Deus, quando fez o homem e a mulher, foi lá, tirou da costela ali, e é uma só carne. Agora juntou o homem, a mulher casou, virou uma só carne. Então, você quer marido, você quer honra, você quer ser honrado, quer ser respeitado. Paulo, ele diz, desculpa, quando eu falar Paulo, é porque eu estou falando Pedro, tá? Vamos combinar assim. Até Pedro diz assim, marido, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento e tendo consideração com a vossa mulher, como parte mais fácil. Nessa questão da honra, Pedro, ele fala assim, olha, ela é a parte mais frágil. Provavelmente, os tempos aqui são outros, né, como eu já disse, mas a mulher, por mais que vocês, mulheres, que estão aqui e as que estão em casa, as que vão nos assistir depois, conseguiram conquistar muitas coisas, principalmente nesse último século. Não tem como ainda hoje se discutir a possibilidade de você comparar em força uma mulher e um homem, gente. Não faz sentido isso. Prova disso esse movimento que está aí, ideológico, louco, que está aí hoje no nosso mundo, que pegou aí, agora tem as trans, né, os transgênicos, aí, e pegaram as mulheres e transformaram em homem transformou em mulher. Aí pegou a mulher lá, um homem que virou mulher, botaram lá para fazer uma prova de natação nos Estados Unidos. Vocês viram isso? Bateu todo mundo, venceu a mulherada toda lá. Mas é claro, é um homem. E aí
está a maior polêmica aí agora, porque nos esportes tem que rever essa situação. No esporte, não. O homem, ele tem um posicionamento físico mais forte. Eu achei interessante, foi na Ucrânia, né, essa guerra da Ucrânia, que foi impedido de sair os homens, não sei quantos viram isso, né? Os homens, se eu não me engano, de 18 a 60 anos, foram impedidos de sair da Ucrânia. Aí os trans, que viraram homem, queriam, não, eu sou mulher, né? Quiseram sair da Ucrânia. Falaram, não, agora você é homem, rapaz, vai ficar para a guerra aí, né? Né? Então, há essa relação, há essa verdade, que é indiscutível. Por mais que Deus seja louvado que vocês, mulheres, conquistaram muitas coisas, Deus seja louvado porque havia muita discrepância, muita injustiça com as mulheres, mas a gente precisa ter cuidado, porque algumas coisas não tem como fugir, não tem como fugir. A mulher, ela é mais frágil, fisicamente ela é mais frágil. Pedro, ele fala isso aqui, e a gente precisa estar atento a essa questão. Pedro, ele fala assim, honra a mulher, honra porque ela é mais fácil, porque na hora que você está subindo ali, sei lá, fez a compra do mercado, a bolsa mais pesada, é contigo, cara. Imagina, Robinho, você dá ali um saco de feijão de 10 quilos, Vanessa, e você levar o alface. Né? Não tem lógica um negócio desse. Então, a gente recebe essa orientação de Pedro aqui, porque as mulheres, elas têm essa questão de essa fragilidade. E, gente, não é somente uma fragilidade física, musculosa, essas coisas, músculos, essas coisas. A mulher, ela tem uma sensibilidade que, a depender do olhar que você tiver em relação a essa sensibilidade, você vai falar assim, não, mas é isso aí que ela é por isso que ela é forte. Então, eu concordo. Algumas coisas, a sensibilidade da mulher, ela põe os homens no chinelo, assim, mas tem outras coisas que dependem da pessoa diante de uma complicação emocional, por exemplo, de um caso onde depende de um pouquinho mais de força emocional, vamos botar assim. Os irmãos estão entendendo que eu estou generalizando, né, cara? Existe mulher que, né, e homem, estou dando uma forma geral aqui. Não fique brava você, mulher que está em casa aí, nem vocês aqui comigo não, viu, irmã? Mas há algumas situações em que a grosseria do homem, vamos botar usando assim, ele ser esse cara bruto, leva vantagem em algumas determinadas situações que precisam de um posicionamento mais forte. Quer ver, eu estou tentando aqui não apanhar ali fora. Viu? Algumas situações. A mulher, acontece alguma situação que envolve algo emocional. De uma forma geral, você vai perceber as mulheres, de repente, sei lá, ficando mais abatidas, algumas chorando. Não é, gente? Elas choram. Agora, homem, já desde pequena, né, Robin? Não chora, não. Igual esse choro. Tá, eu estou chorando por dentro, né? Então, existem situações que realmente o homem, ele, por conta da cultura, ou seja lá por que for, ele tem essa postura, assim, um pouco mais forte. Vocês estão me entendendo, né? Então, Paulo, ele traz aqui essa preocupação, Pedro traz essa preocupação, dizendo assim, olha, honre a mulher, honre a esposa, porque ela faz parte, em alguns momentos, em algumas situações, bem peculiares da sua vida, onde elas vão demonstrar de forma bem clara essa fragilidade. Elas são mais fracas. Diz o texto aqui, na minha versão, diz a palavra, deixa eu ver aqui a versão que eu usei, diz assim, por ser a parte mais frágil. Mas o que mais me chamou a atenção, e eu queria deixar aqui como destaque aqui para essa questão de honrar a mulher, você homem, por mais que a sua composição familiar tende, de repente, tem mulheres aí mais fortes que o homem dentro de casa, tem mulheres mais fortes no sentido físico, enfim, tem tudo aí hoje. Mas uma coisa que nós não podemos negar nesse texto, é que Pedro, ele termina o versículo 7,
dizendo algo fantástico que você precisa colocar no seu coração, que diz assim, olha, para que não se interrompam as vossas orações. Olha que coisa fantástica, viu? Quando você deixa de honrar a sua esposa, as suas orações, elas são impedidas. Que ensinamento e que recomendação Pedro traz aqui para a gente, e para aqueles homens daquela época, que devem marcar a nossa história, marcar a nossa mente, trazer esse respeito, essa honra às nossas esposas, vai fazer com que Deus ouça a nossa oração, e não respeitar e não honrar, não valorizar a nossa esposa, você tem a sua oração, a possibilidade, eu vou botar o termo aqui, possibilidade, embora Pedro diga para que não se interrompa as vossas orações, para que essa oração chegue ao céu. Então, honre a sua esposa. Eu queria citar aqui um caso aqui, com todo o cuidado que requer, aquele caso lá que aconteceu na entrega do Oscar, os irmãos viram, né, do Will Smith, né, o cara, a esposa, ofendeu a esposa dele, né, não estou aqui legitimando, não estou falando que ele fez o certo, mas ele foi lá defender a honra da esposa dele, né, teve uma atitude agressiva, violenta, a gente não concorda, mas defendeu a honra da mulher dele, foi lá e, olha, né, foi o Chris Rock, né, tomou um tapão, não era para eu ir, não estou incentivando violência, viu, não bata em quem falar mal da tua esposa, não faça isso, mas honre a sua esposa, valorize a sua esposa, a gente precisa, sim, ter posicionamentos de defesa em relação à nossa esposa. A outra coisa que eu queria refletir com vocês aqui, é a honra saímos da liderança doméstica, e agora vamos para a liderança religiosa. Honrar os líderes da igreja. Olha o que Paulo diz, agora é Paulo, em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 17. Abra aí a sua Bíblia, 1 Timóteo 5, 17. Diz assim, os presbíteros que lideram bem a igreja são dignos de dupla honra, especialmente aqueles cujo trabalho é a pregação e o ensino. Olha que informação que Paulo lhe traz para Timóteo, nesse capítulo 5, e que às vezes, os irmãos, Deus seja louvado que não por essa igreja nossa aqui, a nossa igreja, ela tem nós temos falado isso aqui nas quartas-feiras, a nossa igreja, ela tem um compromisso, talvez por parte dela, uma boa parte dessa igreja ser de uma formação militar, e o militar honra, o militar sabe o que é honra, porque se ele não honrar, ele vai preso, nada mais é. Então, ele sabe o que é honra, então essa igreja nós não sofremos com esse problema, mas Paulo, ele fala para Timóteo, os líderes da igreja, eles são dignos de dupla honra. Olha que coisa fantástica, gente. Em nenhum outro lugar da Bíblia existe essa recomendação de dupla honra. Existem pessoas aí que não estão honrando nenhuma, que tirar duas vezes. Paulo, ele traz essa informação aqui para a igreja, e traz essa informação para a gente. Eu não estou falando aqui, embora aqui o texto aqui é claro, os presbíteros são aqueles que lideram a igreja, são aquelas pessoas que presidem a igreja, são os pastores, são as lideranças mesmo da igreja, mas eu queria abrir aqui mais o leque e dizer o seguinte, nós temos líderes na nossa igreja, em todas as igrejas, pessoas que são responsáveis diretamente pelo ensinamento da palavra, e que vai, de uma forma poderosa, transformar a vida de pessoas, por meio da educação religiosa, por meio da pregação do evangelho, e que precisam ser honrados, gente. Nós ficamos tão felizes aqui
no aniversário da igreja, trouxemos os nossos missionários lá do campo missionário, e botamos eles aqui, e demos uma bolsa bonita, uma camisa. Hoje eu conversei com eles pela nossa reunião, pelo computador, e perguntei a eles, e a camisa ficou bonita, e todos eles felizes da vida. Foi uma camisa de marca boa que a igreja comprou para eles, sabe? Uma bolsa de couro bonita para as esposas. Isso é honra, gente. Honrar os nossos pastores, que estão lá na ponta agora, lá no Tocantins. Você não conhece o Tocantins, agora em julho você vai ter a oportunidade de conhecer os nossos pastores lá no Tocantins, que merecem sim, não é uma honra, não, dupla honra, Paulo diz. Então, a gente, igreja, quando você se deparar com um pastor, com um diácono, com um professor da escola bíblica, com um ministro de música, pessoas que estão na liderança da igreja, preocupado em ensinar a palavra de Deus, honre essas pessoas, cara. Honra essas pessoas. É bíblico o que Paulo está trazendo aqui, é um mandamento bíblico para você e para cada um de nós. Você chega aqui domingo, por exemplo, senta aí no banco, aí domingo agora tem ceia, vem um corpo diaconal aqui, serve para você sentadinho aí, né, cara? Pergunta quanto que ele está ganhando para fazer isso. Nada. E às vezes a liderança da igreja, além de não ser honrada e não ser duplamente honrada, eles são criticados. A Bíblia, ela nos fala para honrar essas pessoas. Nós vamos ver diversos exemplos na Bíblia, por exemplo, como Miriam e Arão, quando criticaram Moisés, eles criticaram de uma certa forma até, tinha um pouco de respaldo para criticar Moisés, vamos dizer assim. Isso está lá em Número capítulo 12, e Deus botou Miriam leprosa, cara. Assim, às vezes a gente vê uma falta de respeito com algumas lideranças de algumas igrejas, que é chato, e a Bíblia nos orienta, olha, não faz isso não. Olha, 1 Timóteo capítulo 5, 19, diz, não aceite denúncia contra o presbitério, senão exclusivamente sob o depoimento de 2 ou 3 pessoas. Às vezes a gente vê assim um murmurinho, pessoas falando mal do pastor. Olha o que diz Hebreus 13, 17. Obedecei os vossos pastores e sede submissos para com eles, pois eles velam por sua alma, como quem deve prestar contas, para que façam isso com alegria e não gemendo, porque isso não aproveita a vós outros. Gente, são pessoas que estão aqui, passaram por esse púlpito, estão nas escolas, estudando durante a semana a mensagem, para pregar, para ensinar, as professoras das classes das crianças, um projeto fantástico. Chega no aniversário, vai lá, no mínimo, dá um abraço. Olha, muito obrigado porque você tem cuidado do meu filho, muito obrigado porque você tem, enfim, honrar as pessoas que estão à frente, que têm essa responsabilidade de nos ensinar a palavra de Deus. 1 Tessalonicenses 5, 12, 13 diz assim, agora lhes pedimos, irmãos, que tenham consideração para os que se esforçam no trabalho entre vocês, os que lideram no Senhor, os que aconselham, tenham a mais alta estima, com amor, por causa do trabalho deles, vivam em paz uns com os outros, tenham-nos na mais alta estima. Olhar para essa turma com carinho. Jesus diz, Mateus 10, capítulo 40, quem vos recebe, a mim recebe, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. E no 41 ele diz, quem receber um profeta em qualidade de profeta, receberá um galardão de profeta, e quem recebe um justo na qualidade de um justo, receberá um galardão de um justo. Então, abençoe as pessoas que estão te liderando, abençoe os teus professores, o corpo diaconal dessa igreja. Olha, gente, eu queria ter tempo aqui, só para falar bem das pessoas que servem nessa igreja. Eu queria passar aqui, quem sabe, sei lá, horas aqui, falando bem, por exemplo, eu queria fazer um destaque aqui hoje, eu sei que ela vai ficar até um pouco com vergonha, ela deve estar mais ou menos por aqui, assim, no vídeo, vê se eu estou certo aqui, ó, a Denise, está por aqui? Para cá? Aqui?
Denise, essa aqui, ó. É honrar a vida da Denise, gente. Está ali fazendo um libra. Pergunta a Denise quanto que ela ganha para fazer essa libra aí. Está aí todo culto aí, gente. Denise, Deus seja louvado pela sua vida, viu, Denise? Foi aniversário da Denise essa semana. Você não comprou o presente para a Denise ainda por quê? Compra o presente para a Denise. Denise, Deus seja louvado pela sua vida. Pessoas que precisam ser honradas. Olha, eu poderia citar aqui tantas outras pessoas. Por exemplo, a turma da mídia ali em cima. Gabriel, Renata, gente, Gabriel, estão aí 24 horas nessa igreja, trabalhando, se dedicando. Pergunta aí quantos que eles ganham para fazer isso. Honrar a vida dessa turma da música aqui, Robinho, Thaisa, Mayra, Edivalso, essa galera toda, Fernanda, pastor Guilherme. A gente precisa honrar esse povo, porque eles estão estudando lá a cifra em casa, eles estão lá estudando uma escola bíblica dominical, para chegar aqui e ensinar vocês. Então, igreja, em nome de Jesus, quando chegar no aniversário dessa turma, leva um sabonete para ele, um presentinho, um mimo. Se for um sabonete da Natura, então, aquele que vem 3 assim, show, rapaz. Abençoe os seus líderes religiosos, eles estão falando de Jesus para vocês. Último, para a gente encerrar aqui a nossa reflexão de honra. 1 Pedro 2,17, abre aí sua Bíblia aí. 1 Pedro 2,17. Já falamos de um monte de gente que você deve honrar. Agora, para encerrar a nossa reflexão. Agora Pedro fala assim: tratai todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus, honrai o rei. Pedro fala aqui mais uma vez: tratai todos com honra, tratai a todos com respeito. Gente, o ser humano, Pedro está englobando aqui o ser humano, a raça humana. É um ser humano, merece respeito. É uma criança, é um idoso, é uma pessoa com deficiência auditiva, sei lá, física, qualquer, merece, deve receber respeito. Sexta-feira, nós vamos, em nome de Jesus, para o setor comercial sul. Vamos encontrar pessoas lá que a sociedade não respeita, pessoas, quem sabe, sujas, pessoas que não tiveram, quem sabe, a mesma sorte de você ter um pai, ter uma mãe, educação, elas não tiveram, muitas delas não tiveram essa mesma alegria de ter isso, e estão lá, e que precisam ser honradas e respeitadas. Pedro diz: tratai todos com honra, todos, meus irmãos, todos. A pessoa que está do teu lado, ela precisa ser tratada com honra. Nós precisamos aprender a honrar o porteiro do prédio, que está lá tomando conta da nossa casa, enquanto você está dormindo, e passar por ele e dar um bom dia. Quem sabe no aniversário do porteiro do prédio, você leva lá um presente para ele, um bolo, cara. Honrar a caixa do supermercado, e a gente fica com raiva, porque ela está demorando, mas tu não sabe como é que foi o dia dela ali. Precisamos aprender a honrar e a respeitar todos os seres humanos, porque eles merecem respeito, porque são a imagem e semelhança de Deus. Ninguém é mais do que ninguém. Ninguém, diante de Deus, vai achar que vai receber mais aplauso do que o outro. Estava lendo hoje pela manhã na minha devocional, Salomão escrevendo Eclesiastes, Salomão já caminhando para o final da sua vida. Salomão traz ali conselhos fantásticos. Fala assim: olha, toda essa correria aí de acumular riqueza, de trabalho, disso, daquilo, Salomão falou assim: isso é tudo vaidade. Vaidade, vai ficar aí, o próximo rei que vier vai pegar tudo aquilo que eu fiz. Ele escreve isso lá, lê quando você chegar em casa. E às vezes a gente acha que porque tem um carro mais novo do que o outro, porque tem uma posição melhor do que a outra. Pedro encerra aqui, e nós vamos encerrar a nossa reflexão sobre honra com essa informação: tratai todos com honra. Jesus nos ensina isso quando ele conta a parábola do bom samaritano.
Estava lá um cara caído no chão, o levita passa, o sacerdote passa, aí o samaritano vai e trata bem aquele cidadão, e Jesus diz, olha, esse é o nosso próximo, esse é o próximo, que precisa ser amado, que precisa ser honrado. Igreja do Senhor Jesus Cristo, vamos, segunda igreja do plano piloto, segunda igreja batista do plano piloto, quem é na sua vida que precisa ser honrado? Quem? Olha aqui no seu coração. Precisamos relembrar, trazer à memória de pessoas que cuidaram da gente na nossa infância. Quem sabe uma professora do primário. Quem sabe o pastor que te batizou. Quem sabe o seu pai e a sua mãe que ainda vivem. Sabe um primo distante, alguém que já te abençoou. Honre essa pessoa. Honre os seus irmãos em Cristo. Honre os pastores que ministram sobre a sua vida. Honre os professores da escola. Honre o corpo diaconal dessa igreja. Honre seu pai, honre sua mãe. Honre as autoridades instituídas dessa terra. Amém, irmãos? Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar. Eu queria convidar você a ficar de pé, que logo em seguida vamos dar a bênção. Pai, vivemos num mundo, ó Deus, cada vez mais egocêntrico, onde as pessoas pensam em muitas vezes, ó Deus, somente nelas mesmas. A Tua palavra, ó Deus, tem nos ensinado, ó Deus, a colocar o outro, ó Deus, em evidência, ó Deus, a valorizar o outro, a amar o outro. Espírito Santo de Deus, pedimos que o Senhor nos traga à memória aquelas pessoas que precisam ser honradas por nós, ó Deus. Não precisa de dinheiro, ó Deus. Não precisa, ó Pai, de presentes. Precisa de respeito, ó Deus. Às vezes, ó Deus, só precisa de um reconhecimento, de uma palavra, dizendo muito obrigado porque você foi bênção na minha vida. Muito obrigado porque você tocou uma música, um piano, um violão, e aquele piano e aquele violão acalmou meu coração num momento de ansiedade. Muito obrigado porque num momento de dificuldade você serviu a ceia. Obrigado, ó Deus, pelos líderes que já passaram nessa igreja, pelos pastores que aqui já ministraram, ó Deus. Lembra, ó Deus, do pastor Fernando Brandão, obrigado por esse homem, ó Deus, viveu aqui, pregou, ministrou aqui, ó Deus, tantos anos. Lembra, ó Deus, do pastor Darlis, ó Deus, que foi também o meu pastor aqui nessa igreja. Te glorifico, ó Deus, pela vida do pastor Darlis Feitosa, te glorifico, ó Deus, pela vida do pastor Eupídio, ó Deus. Pai, nós te glorificamos, exaltamos o teu nome, ó Deus, por homens que passaram aqui no passado, ó Deus, e que hoje, ó Deus, nós queremos honrar, ó Deus, alguns a memória, ó Deus, a história que eles deixaram, o legado que eles deixaram, ó Deus. Outros ainda estão aqui entre nós, ó Deus. Pai, nós pedimos, ó Deus, se há oportunidade, ó Deus, de estarmos perto, com uma palavra, um telefonema, ou algum gesto de carinho, ó Deus, que nós possamos, ó Deus, abençoar essas pessoas, seja eles líderes religiosos, civis, domésticos, militares, seja lá, ó Deus, quem for, ó Deus, as pessoas que estiverem ao nosso lado, todos, ó Deus, nós tenhamos, ó Deus, a capacidade, o discernimento de tratá-los com respeito e com honra, Deus. Nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus Pai, que a graça salvadora de Jesus Cristo Filho, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus, o nosso doce e eterno Consolador, seja com esta igreja e com todo o povo de Deus espalhado em toda a face da terra, agora e pelos séculos dos séculos. Amém e amém. Deus abençoe a todos.